A primeira coisa, o ataque foi dia 21/4. Ele aconteceu no dia 21, a gente tá no dia 24 agora. Então o ataque aconteceu no dia 21 e o corpo do Jorge foi localizado no dia 22, tá? Aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, a gente tem aqui uma imagem da câmera no dia 23/3. Então é uma imagem de quase um mês antes do ataque. E aí, o que eu apontei com a seta? As duas coisinhas iniciais aí que eu apontei com a seta. A primeira onça, ali do lado direito, ali em cima, embaixo da palmeira ali. Então dá pra ver os dois olhos dela iluminados ali pelo holofote que tá iluminando o deck aí. E a segunda seta, que é a seta que tá do lado esquerdo aqui, é mais ou menos aonde aconteceu o ataque, aonde ela pegou o Jorge, tá? Então, essa imagem, inclusive por conta da data que a câmera traz, fica bem claro que já estava rodeando ali. Então ela já estava analisando o lugar, já era de costume dela estar no lugar. Inclusive se cogitou até que de alguma maneira, por comportamento por ali, no dia a dia, que o Jorge acabou cevando ela, né? O que é cevar? De alguma maneira ou por algum motivo ele dava acesso para ela, ou dava condição para ela a pegar resto de comida, provavelmente peixe, né? Que é um lugar no Rio Miranda aí, então eles devem se alimentar muito de peixe. E talvez essa ceva, né? Esses restos acabassem atraindo ela. Não sei, tá? Eu vi também um vídeo feito pelo Leandro Silveira, que é lá do Instituto Onça Pintada, que sei lá, eu considero que por conta do convívio dele, por conta do trabalho dele, ele é a maior autoridade em onça pintada do Brasil e, ó, posso até extrapolar ele pra região aqui da nossa América do Sul aqui, porque o cara manja muito. A nível de Brasil, eu não erro em dizer que ele é a maior autoridade de onça pintada aqui, porque o cara vive isso todo dia. O cara tem um instituto, o cara cria, então, foi um dos primeiros lugares que eu fui assistir para buscar informação. Então, uma das coisas que ele falou é que ele não acredita que um mês antes ela estava armando um ataque para o Jorge, tá? Talvez era um lugar que ela já tinha hábito de frequentar e aí a investigação tem que dizer o motivo, né? E que chegou no momento que acabou tendo uma oportunidade dela fazer o que ela fez. Mas não que ela estava preparando ou armando um plano para a melhor hora de pegar o Jorge e não sei o que, tá? Isso não, certo? Enfim, e aí a nossa imagem que a gente tem aqui do lado direito é uma imagem de pegadas dela e não só dela. Foram fotos feitas, né? Na verdade, é um trecho de um vídeo, de um dos vídeos que foi feito, que mostrava que ela não estava sozinha, ela não aparecia aí nesse lugar sozinha. Ela estava com outra ou outras onças. Tem um. Eu não vi vídeo, tá? Mas eu vi algumas pessoas comentando que foi foi visto, né? A câmera de segurança pegou ela em alguns momentos com outras duas onças. E aí eles não sabiam se era uma fêmea e dois machos, enfim. Se eram duas ou três, se eram três, não sei, mas que eram duas é certeza, porque essas pegadas aí que foram feitas no vídeo aí, mostrava até que elas meio que tretaram ali, nesse momento, nesse lugar aí. Então, aparecer sozinha, ela não aparecia sozinha sempre. Nesse vídeo da esquerda ela estava sozinha, mas vez ou outra ela aparecia no local aí acompanhada, tá? Beleza. Depois, o que aconteceu então no dia 21 foi que nesse lugar aí do deck, ela pegou ele, tá? E como que foi o método de captura dela? Um método bem comum de onça, que foi a mordida na base do crânio. Inclusive, a mordida dela foi tão forte que acabou estourando o crânio do Jorge. E tirou pedaço. Inclusive, um pedaço, alguns pedaços ficaram no deck.
E já se acredita que foi nesse momento aí no deck mesmo que o Jorge morreu. E aí, por cima dessa grade azul, que vocês conseguem ver na imagem aí, ela puxou ele. Então ela passou com ele por cima dessa grade azul e arrastou ele, e o corpo foi encontrado a 280 metros do local onde ela atacou. Então, mas peraí, Pido, ela passou o corpo dele por cima da grade. Gente, vocês não têm ideia da força que esse bicho tem. Se você vê imagem, se você colocar no YouTube mesmo, você consegue ver imagem um monte. Você vê imagem ela pegando jacaré dentro da água e subindo barranco com jacaré, e jacaré é grande, tá? Tem imagem dela caçando anta e subindo com anta pro barranco. Então, sim, pra ela, gente, é muito fácil, tá? Leopardo, que é muito menor que ela, acaba conseguindo subir com antílope, com cervo em cima de árvore para não deixar outros leopardos ou outros animais que são carniceiros chegar perto da caça. Então imagina a onça, que é maior que o leopardo e tem mais força física que o leopardo. O fato é que sim, ela usou o padrão de ataque de onças, que é a mordida na base do crânio, e isso é uma diferença que a onça tem de outros animais, por exemplo, animais felinos africanos. Se você pega leão, por exemplo, o próprio leopardo, o padrão de ataque deles é a garganta. Então, eles têm um foco no ataque na garganta para matar pela asfixia. Na verdade, provoca trauma em traqueia, né? Perfura e tudo mais. E o conjunto de fatores de lesão de sistema respiratório acaba levando o animal à morte. A onça, ela aprendeu diferente. O padrão de ataque dela é de base de crânio, na parte de trás. Então ela ataca, ela morde, ela chega a quebrar o crânio, e se não quebra o crânio, ela provoca também lesão na base de coluna vertebral, que é tronco encefálico. Então, de um jeito ou de outro, ou ela vai provocar uma lesão no crânio, uma lesão tão forte que vai acabar matando o animal, ou ela vai provocar um desligamento do tronco encefálico, que é o ponto onde a medula do animal e nossa, né, conecta com o cérebro, que fica exatamente na base do crânio. No nosso fica aqui na nuca, no animal fica na parte de cima, tá? Então, por exemplo, onça pintada, ela tem um hábito alimentar que, se você pegar animal africano, não tem, que é, por exemplo, comer tartaruga. E aí, óbvio, gente, ela não tem como cutucar lá dentro do casco. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que quebrar o casco do animal na mordida. Tem que quebrar o casco da tartaruga na mordida para acessar lá dentro. Então, se ela quebra um casco de tartaruga na mordida, um crânio nosso é fichinha, tá? Porque a gente tem uma estrutura craniana muito, muito frágil. São duas. Eu sempre faço a comparação com o chocolate soufflé, nosso crânio. A estrutura nossa de crânio tem uma estrutura muito parecida. São duas casquinhas de osso, uma externa e uma interna, e no meio é um osso como se fosse poroso. Claro que não é poro daquele tamanho de chocolate soufflé, mas é um osso poroso. Para quê? Justamente para diminuição de peso. Então precisa ter uma certa espessura, porque tem que proteger o cérebro, mas não pode ser um osso maciço e super recheado, porque ele ficaria pesado. Então, por isso que é esse osso mais poroso a nível de crânio. E aí, imagina uma mordida de uma onça que quebra casco de tartaruga, que é uma estrutura maciça. O que não faz com o nosso? Quebra facinho, tá? Então ela atacou o Jorge nesse ponto aí que eu tô apontando com a seta vermelha no deck, puxou ele por cima da grade do deck e arrastou ele cerca de 280. O que eu li foi 280 metros desse ponto do ataque aí, tá? Quando a galera de lá, inclusive o cunhado do Jorge, que estava ajudando nas buscas, começou a fazer a busca e começou a rastrear as marcas, né? Eles chegaram até um ponto que foi
essa entrada aqui, essa imagem que tem do lado esquerdo. Então ela meio que... Não necessariamente, não dá para saber se ela usou esse caminho de água aí para poder arrastar, mas por ser um caminho rasinho, então vocês estão vendo que é água aí a nível de... abaixo do joelho, né? No nível da canela deles aí. Pode ser sim que ela conseguiu atravessar com o corpo por aí, e ela chegou com o corpo até no meio desse mato alto, do lado da foto do lado direito. Então, basicamente, ela levou o corpo para mocosar o corpo mesmo, para esconder o corpo, que é o que ela faz. Eu tô falando corpo porque é ser humano, mas não seria errado a gente falar nessa situação presa, né? Então ela levou até aí, que é o que ela faria com uma anta se ela caçasse, é o que ela faria com um veado se ela caçasse, é o que ela faria com qualquer outro cervo, enfim, tá? É o que ela faria com um jacaré, se ela precisasse tirar da água. E aí ela levou até o meio desse mato. E aí eles conseguiram chegar nas partes, né, do corpo dele, aí no meio desse mato, porque quando eles acharam a primeira vez, eles encontraram as pernas dele, a parte de baixo, e algumas partes dele estavam faltando. Então ela meio que espalhou essas partes, tá? E aí, ouvindo alguns outros biólogos falando tal, também é uma característica normal. Quando ela acaba desmembrando, ela acaba dando uma espalhada nesses membros para não deixar a comida tudo... Sabe a coisa de você não deixar os ovos todos na mesma cesta? Tem aquele ditado, né? Você não coloca os ovos na mesma cesta, porque se você perder a cesta, você perde todos. Ela tem mais ou menos esse pensamento. E aí aconteceu uma coisa bem curiosa. Quando eles encontraram essas partes do corpo, eles não estavam ali naquele momento em condição de resgatar. Então eles marcaram um lugar e eles voltaram para o rancho ali com a intenção de juntar com a equipe de busca, e provavelmente os profissionais queriam tirar esse corpo dali, porque daí já estava envolvendo polícia, perícia, então não dava para ficar mexendo nas coisas. Então, ali naquele momento já era a polícia local, né, polícia florestal, que já estava com as investigações, e a galera da perícia, para poder mexer nesse corpo, né? Quando eles voltaram lá com essa equipe para poder realmente trazer o corpo de volta, a onça estava lá de novo. Ela estava em cima do corpo. Muito provavelmente ela estava rodeando o lugar. Óbvio que depois que ela caçou, ela considera aquilo como uma presa. E é a comida dela. Então ela estava ali provavelmente rodeando o lugar ali. E a hora que ela sentiu que aquela comida dela estava meio ameaçada, ela acabou atacando eles de novo. Teve até um senhor que acabou se machucando. Eles mostraram também, tem um vídeo que ele tá com a mão cortada porque ela veio pra cima. Só que daí ela não veio pra atacar de novo. Esse segundo ataque dela, a intenção foi realmente, ó, sai fora que essa comida é minha. Não vem ameaçar meu almoço, não. E acabou machucando um senhor que tava junto e tal. Então ela ainda tava por ali. Só que ela fez isso e fugiu. E aí eles resgataram o corpo, tudo mais. Ótimo. Então, isso foi o que aconteceu até um determinado ponto. A partir daí, eles devem ter dado uma parada. Bom, já achamos o corpo, já confirmamos que foi a onça que matou. Então, agora vamos sentar para entender o que a gente vai fazer nos próximos passos aí. E isso acabou virando até... Porque encontrou, né, no dia 22. Isso acabou virando até ontem. Então, acho que eles passaram a noite... Beleza, vamos dar uma acalmada agora, vamos raciocinar o que a gente vai fazer. Durante a noite, ela voltou de novo lá na casa. E aí eles acabaram percebendo a presença dela lá na casa. Por quê? Ela entrou... Deixa eu ver se eu coloquei imagem aqui. Não. Ela entrou dentro da cozinha, aonde inicialmente ela tinha rodeado, que o Jorge estava dentro. Andou por lá, e aí não sei porquê, se foi alguma coisa que assustou ela, alguma coisa aconteceu, ela pisou em cima da pia da cozinha, porque é rancho, né? Então é tudo... Não era improvisado, até que era um lugar legal. Pelas imagens que você vê assim, era tudo bem construidinho e tal.
Mas dentro dessa cozinha você tinha a estrutura de madeira ali que segurava a pia e tal. Ela levou a tela, porque a cozinha era toda telada em volta, né? Por conta de mosquito e tal. Ela levou praticamente a tela no peito. Então você tem todo o rastro dela em volta da casa, em volta dessa cozinha. E aí você tem a pia caída e uma parte da tela estourada. Então, para ela ter levado aquela tela no peito foi facinho também. Provavelmente usou a garra, rasgou a tela e saiu fora de lá. E marca de novo ali no chão dela, tá? Ou seja, ela acabou que para ela o lugar virou um padrão. O lugar virou uma parte do território dela. Então não dá para descartar a possibilidade de que de tanto ela conviver naquele lugar, ela agregou aquele lugar ao território dela. E aí, beleza, eu capturei uma presa, eu me alimentei, essa presa não estava mais lá quando eu voltei, né? Porque aí eles tinham resgatado o corpo. Bom, eu já sei onde conseguir uma nova presa. Não necessariamente ela foi de novo atrás já de querer comer. Porque dependendo do tanto que ela comeu, ela até se encheu. Mas ela estava ali avaliando o lugar, investigando o lugar. E era um lugar que ela nunca tinha entrado dentro da cozinha. Quando ela viu ali sem a presença humana, que tecnicamente estava só para ela, vamos dar uma fuçada lá dentro para ver. E com certeza entrou. Não sei se pelo mesmo buraco que ela saiu, mas o que eles olharam ali é que o buraco na tela foi realmente da saída dela e não da entrada dela. Mas daí também não sei por onde que ela entrou, tá? Bom, então o que se tinha aí era isso. Até determinado momento do dia ali, viram que ela tinha retornado pro local. Ótimo. E aí o que fazer? Tá? É agora que vem a tal da pergunta. O que fazer e que foi o que se perguntaram durante toda a tarde de ontem, que era o que todo mundo estava falando e muita gente me mandando. Pedro, você não vai comentar? A gente quer saber o que vão fazer com a onça agora e tudo mais. A primeira coisa, e por que eu acho legal, quanto mais vocês assistirem, e eu recomendo isso, gente, assistam canais de biólogos, tá? É legal se informar por meio de notícia. Então, tem vários meios jornalísticos aí que vão dar notícia. Mas eu acho que quando eles dão a notícia, eles não têm, se for um jornalista que não tem vínculo nenhum com a biologia, ele também não tem muita obrigação de seguir padrões de informação de biologia. Então pode ser que coloque, eles usem termos que sejam muito aquela coisa de sensacionalista, porque a notícia por si só já é algo que atrai curiosidade, né? Já é aquela coisa. Agora, além disso, dependendo do jeito que o cara escreve a notícia lá, fica pior. E pode passar ideias muito piores. Porque todo mundo falando, Pido, agora vai ter que matar a onça. Pido, agora que ela experimentou sangue humano, ela só vai querer comer gente. Pido, o que vai fazer com a onça? E não sei o quê. Então é o que eu falo. Quando começa a surgir esse tipo de dúvida, melhor coisa que você tem a fazer, procure canais de biologia. Procure canais de biólogos. Porque as respostas responsáveis vão estar nos canais de biólogos, tá? O Tutankhamon colocou aqui, questão da narrativa. Porque eu poderia vir aqui e criar uma super narrativa cheia de, né, aquela história bonita, né, não sei o quê, que poderia virar o próximo filme da Warner Bros. Aí. Mas não. Isso é o que aconteceu. Então vamos fazer a análise agora pensando no animal. Foi uma fatalidade ele ter atacado um ser humano? Foi. Mas vamos pensar também no animal, tá? Que é a ideia. Bom, não era descartada, porque surgiu uma notícia nova aí, daqui a pouco eu vou falar dela, mas não era descartada a possibilidade de realmente encontrar o animal e fazer o abate do animal.
tá? Por quê? Apesar de ser humano não estar no cardápio de uma onça, não fazer parte do regime alimentar ou da cadeia alimentar de uma onça, a partir do momento que ela ataca um ser humano e que ela percebe a facilidade de fazer isso, porque para ela foi muito fácil, que autodefesa o Jorge apresentou para ela, que dificuldade o Jorge apresentou para ela como uma predadora? Nenhuma, tá? Então, a partir do momento que ela viu que era fácil, muito provavelmente ela iria passar a ver ser humano como uma presa em potencial. Muito mais fácil, por exemplo, do que caçar um jacaré. Que ela tem que ficar armando emboscada, que ela corre risco de tomar mordida, que, enfim, que ela tem que entrar dentro da água, ela tem que lutar, o jacaré vai girar, ela tem que usar muito mais força. Que força que ela usou? Infelizmente, coitado do Jorge, mas que força que ela usou pra atacar ele? Nenhuma, nem força de mordida, provavelmente ela não precisou usar a força total de mordida dela pra fazer o padrão de ataque, que é a mordida na base do crânio. Então, assim, ela poderia sim passar a ver ser humano como uma potencial presa e muito mais fácil do que as outras presas. E ainda por cima, se ela adotou aquele território, a área ali do pesqueiro ali como território dela, aí eu posso afirmar, e agora eu tô falando de mim, que qualquer ser humano ali naquela área, naquela região, ou dentro daquele pesqueiro, seja lá para o que aquele pesqueiro seja usado, poderia sim virar uma presa em potencial para ela, tá? E falar, nossa, aqui é um self-service. E aí, estão colocando aqui, né, que o Sr. Jorge era um senhorzinho e tudo mais. Gente, indiferente. Podia ser um triatleta. Não ia dar conta de fugir. Ponto. Ah, porque um cara forte poderia conseguir segurar ela, porque um cara que corresse rápido poderia correr dela. Não ia correr. Não ia dar conta de correr. Vocês podem aí, já colocaram aqui, ó, o Usain Bolt, o Usain Bolt, beleza. A corrida do Usain Bolt. Ele tem o sprint lá inicial, que ele corresse 50 metros numa velocidade. Ela ia correr junto com ele. Uma hora ele ia parar de correr, ela ia pegar. É fato. Tá? Ó, um cara muito, muito forte. Beleza, um cara muito, muito forte ia fazer o quê? Ele ia segurar, vamos imaginar, usando os dois braços para segurar as patas dela. Que já ia estar com garra para fora, não sei o quê, já ia correr o risco de tomar umas lapadas na mão e braço. E a boca. Ou, beleza, então vamos segurar a cabeça e garra. Gente, sai dessa ideia, tá? O ser humano não consegue fugir do ataque e não consegue se livrar do ataque, a não ser que ela desista do ataque ou que você tenha algo muito mais para ferir ela e para espantar ela, tá? Mas não foge, não, você não se livra, certo? Isso é fato, é fato. Indiferente se ele é um senhorzinho de 60 anos ou se fosse mais novo, não ia fugir, tá? Mas o fato é que sim, ela com certeza passou a ver ser humano de uma outra maneira e passou a incorporar ser humano no cardápio dela, tá? É normal isso acontecer? Não. E aqui vem a última imagem que eu trouxe, e eu circulei aqui, ó. Eu trouxe duas notícias que eu encontrei, eu procurei notícias, eu trouxe notícias, eu procurei duas coisas. Eu procurei registro de frequência de acidentes com onça e eu procurei notícia. De notícia eu encontrei essas duas aqui. Uma de 2022, de julho de 2022. Então, uma criança que morreu no Pará, suspeita de ataque de onça, e no fim acho que o dela foi confirmado também que foi ataque de onça. E um indígena que foi atacado em 2023, em agosto de 2023, e ele conseguiu sobreviver,
Mas olha só, ele levou 150 pontos na cabeça e nas costas. Eu não li bem a matéria, mas aqui no trechinho fala, para evitar que a onça pegasse os sobrinhos adolescentes e um primo, Edivaldo gritou, mas o animal atacou. Você tá vendo qual foi a ideia daqui? Você fala, mas ó, tá vendo? Ó, o Edivaldo sobreviveu. Ó, Edivaldo não, Erivaldo. Olha a diferença do padrão, tá? O foco do ataque, nesse caso aqui, não era o Erivaldo. Eram sobrinhos, que provavelmente eram adolescentes ali, né? E um primo. Criança ou adolescente, tá? Quando o Erivaldo chegou e provavelmente gritou e foi pra cima dela, o que ela considerou? Um oponente. Ela não considerou o Erivaldo como uma presa em potencial. Ela considerou o Erivaldo como um oponente. O que ela fez com um oponente? Ela foi pra cima, deu um ataque de defesa para poder se defender, meio que neutralizou esse risco, esse perigo para ela, que era o Erivaldo, e meteu o pé. Falou, bom, como eu não consegui o que eu queria, que era a minha presa, e chegou um oponente que até não foi à altura, mas até então ela não sabia, o que ela fez? Ela fez um ataque de defesa, um ataque de neutralização, neutralizou o oponente e meteu o pé de lá. Pronto. Não tenho comida, mas também não estou mais em risco de vida. Então, vocês perceberam a diferença de um ataque para defesa e um ataque para alimentação? O ataque para alimentação ele é pensado por ela. E ele tem a função realmente de matar a presa para se alimentar. O ataque de defesa tem a função de neutralizar o oponente. E esses pontos nem dá para ter certeza se foram feitos com a boca realmente, com mordida. Tá? Por ter sido corte e cortes profundos, né? Porque deu 150 pontos. Muito provavelmente foi só com garra. Ela foi pra cima, meteu a garra. Talvez na cabeça pode ter sido mordida, mas de novo, não foi mordida com a intenção de abater para alimentação. Foi uma autodefesa e meteu o pé de lá e foi embora. Então tudo isso você tem que analisar como padrão quando você analisa o comportamento do animal. E é o que eu falei, que muitas vezes quando o site dá notícia, um site que não é especializado, ou um jornalista que não é especializado na área, ele não dá todos esses detalhes. E a hora que você vai ler a notícia, que você vai ler o jeito que está escrito lá, simplesmente, ó, por exemplo, nesse caso do Erivaldo, vamos mudar um pouquinho o foco. Pode ser que tivesse escrito assim, ó, atacou. A onça atacou e foi embora. Tá, beleza. Ela atacou por quê? Ela atacou para se alimentar? Não, nesse caso não foi para se alimentar. Então você tá vendo como é que o padrão dos ferimentos muda? E o jeito que o acidente acaba se... o desfecho, né, da situação acaba sendo outro. Porque a intenção do animal era outra. Tá? Beleza. Mas voltando então... O que acontece é o seguinte... Agora vamos voltar a falar um pouquinho, então, do que acabou acontecendo agora como as últimas notícias que passaram aí. Agora de madrugada, então eu falei pra vocês, sim, poderia ter a possibilidade do abate do animal. Porque sim, de novo, ela poderia passar a enxergar ser humano como uma possível presa, ou como uma presa em potencial, e ver que aquilo lá era muito facinho. Mas... também a importância de deixar isso na mão de quem entende e de autoridades. Por quê? Porque senão vira uma caça. Vira uma caça às bruxas, vira uma caça descontrolada. Tá? Imagina se fala assim, porque a única solução agora é abater a onça. E só fala isso. Vocês imaginam a região? Ou até longe da região? Não, então agora toda onça tem que morrer porque senão ser humano vira presa. Não, tá? Para essa onça poderia ser essa a solução. Mas o que acontece? Eles fizeram a captura da provável onça que fez o ataque. E óbvio que por ter capturado provavelmente ali por perto, né, ali na região,
ou ali mesmo na área do pesqueiro, com certeza foi ela. Era um macho, tá? De 94 quilos. Vocês têm ideia o que é uma onça de quase 100 quilos? É enorme. É muito grande. É um bicho muito grande. É um bicho muito forte. É muito forte, tá? É força de musculatura de perna. É força de musculatura de mordida. É força de tudo. É um bicho muito grande mesmo, tá? E aí eles capturaram, então, essa onça, que é um macho, 94 quilos, e levaram ele para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande,